Atos capítulo 6, no versículo 4, quero falar o título da mensagem: o poder da oração de madrugada. Já há mais ou menos uns 7 anos, eu desenvolvi um estilo de vida, mas nunca preguei sobre isso, jamais. Mas a minha esposa dizia: amor, você não pode pregar, essa é uma experiência pessoal sua. Então você não pode ensinar uma experiência pessoal sua. Então eu fiquei calado, nunca preguei sobre isso. Até que, então eu falava com os amigos, falava pessoalmente nas mesas e tentava mostrar que aquilo tinha sido vida na minha vida, etc. E hoje eu vejo em tantas igrejas pregando e falando sobre isso. O maior culto da nossa igreja é 4:30 da manhã às 6 da manhã. Uma fila enorme de gente, as crianças acordadas com um olhão desse tamanho, brigam com os pais, para os pais não deixarem elas dormindo, e vão e são batizadas com o Espírito Santo. Curitiba, irmão, não sei se você sabe, o curitibano é considerado o povo mais crítico do Brasil. As novelas primeiramente devem passar pelo crivo deles, teatros, músicas e etc. Então eu já tinha muitos amigos cumprindo o projeto e o propósito da oração de madrugada. Em algumas igrejas o culto da madrugada, outras oração de madrugada na igreja. E eu não tinha coragem de lançar isso em Curitiba, porque eu pensei o seguinte: curitibano não dá segunda chance para ninguém. Você faz a primeira vez, se der errado, acabou, abortou e não tenta mais. Se der certo, você pode continuar. Mas nós demoramos muito e funcionou. No dia que nós lançamos, não vou falar de culto, mas estou te contando um testemunho. No dia que nós lançamos o culto, havia chuva e 3 graus à noite. E uma multidão de gente, e aí não parou mais. As igrejas do Oriente praticam isso até hoje, todas elas, no Egito, na África, exclusivamente na Nigéria, na Coreia. Todo mundo já sabe que isso é uma prática. Os bancos ficam abertos, os supermercados ficam abertos, tudo fica aberto porque as igrejas funcionam mesmo lá na madrugada. E David Unschel leu um livro de Charles Finney sobre o poder da oração da madrugada, e ele decidiu desenvolver isso lá, que gerou um avivamento. Isso mostra, por exemplo, lá na Coreia, das 4 maiores igrejas, das 5 maiores igrejas do mundo, 4 é na Coreia. É uma coisa que eles aprenderam e não abandonaram, e tantas outras. Eu estive também no Japão, as igrejas do Japão praticam isso, mas a minha mensagem é evidentemente falando sobre um avivamento pessoal. Perguntaram para Dwight Lyman Moody, projeta para mim o texto de Atos, por gentileza. Qual é o segredo para vivermos um poderoso avivamento? Moody disse que o segredo para viver um avivamento é mover o coração de Deus para que o coração do homem também seja movido. Preste muita atenção nisso. Moody me deu 2 armas poderosas para nós movermos um poderoso e termos um poderoso e sobrenatural avivamento. Moody disse que para termos um avivamento, o coração de Deus precisa ser movido. Segundo, ele disse que para termos um avivamento, o coração do homem também precisa ser movido. Para que haja avivamento, Deus precisa se mover até o homem, e o homem precisa se mover até Deus. E qual é, biblicamente falando, as 2 armas que movem tanto o coração de Deus quanto o coração do homem? E aí, se você vai estudar na Bíblia Sagrada, Atos capítulo 6, no versículo 4, nos dá 2 armas poderosas para termos ou gerenciarmos um avivamento sobrenatural. A primeira arma: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Preste muita atenção nisso. A Bíblia não chama a oração de ministério, e a Bíblia não chama a palavra de ofício. Há muita gente que não ora porque eles dizem que não fazem parte do ministério da oração da igreja. Eles afirmam que não são da intercessão. Conheço pastores que têm um ministério de intercessão poderoso na sua igreja, mas eles mesmos não oram. Agora entenda isso que eu vou te dizer: o seguinte:
Um dia me perguntaram, o que é mais importante, oração ou palavra? Eu disse, qual asa do avião é mais importante? A verdade é que a palavra e a oração têm ataques distintos, mas têm a mesma força e o mesmo poder. Entenda isso aqui. Palavra é ministério. Poucas pessoas vão subir aqui e ter a honra de pregar, porque o ministério da palavra é um ministério de poucos. Mas a Bíblia afirma que todos devem orar. O apóstolo Paulo é enfático em dizer: ordeno a todos que orem. A oração é um mandamento de todos e a palavra é um ministério de poucos. Irmão, eu já vi muito pregador cair, eu já vi muito cantor cair, já vi muita gente boa de púlpito cair, mas nunca vi gente de oração cair. A palavra, ela tem um ministério muito poderoso. Deus desenvolveu a palavra para mover o homem, e Deus desenvolveu a oração para que o homem o mova. É isso, presta atenção. A palavra toca o tempo, a palavra toca o temporal, e a oração move a eternidade. A palavra move o coração do homem e a oração move o coração de Deus. Pare para pensar. Deus não ouve pregação, gente. Eu imagino Deus chegando na sua casa hoje e dizendo: ouvi 3 palavras poderosas, Miguel. Uau, que palavra! Deus não ouve mensagem. A mensagem foi feita para o homem, a oração foi feita para Deus. Deus fez a mensagem para mudar, transformar e avivar o homem, e Deus fez a oração para que nós tenhamos acesso a Ele. De tal forma que nenhum de nós estamos isentos à prática da oração. Pense o seguinte: o judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano 5, o budista 10, o seixonoísta 18, e nós, os cristãos? A verdade é que, tirando os judeus, nós temos... Eu falo isso, tem gente que fica chateado comigo quando eu falo isso, mas eu vou falar. Tirando o judeu, essa trupe que existe aí, tem deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo e o tratamos como se estivesse morto. A oração não é uma escolha, gente. Nunca, já dizia Embaldos, nunca ouça um homem que não ouve Deus. Homens não são de confiança, os que não oram menos ainda. Em nenhum momento no ministério Deus nos eximiu da prática da oração. Por isso que Moody e Finney ou tantos outros afirmaram sem sombra de dúvida que tanto a prática da oração quanto a prática da palavra são as duas que produzem avivamento. Os irmãos devem saber que o livro de Atos é um livro de Atos do Espírito Santo. E por 4 vezes nós temos registrados um derramar do Espírito Santo semelhante a Atos 2. O Espírito Santo desce em Atos 2, 4. O Espírito Santo desce em Atos 8. O Espírito Santo desce em Atos 10. E o Espírito Santo desce em Atos 19. Das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, 3 vezes foi com o mesmo pregador, com a mesma mensagem e com o mesmo tempo. O homem não falava muito bem, mas era poderoso. E um dos textos que eu fico maravilhado está em Atos 10, no versículo 44. O texto bíblico afirma que enquanto Pedro dizia estas palavras, toda a multidão se... presta atenção nisso. Enquanto Pedro dizia essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Presta atenção. As 3 vezes que Pedro pregou, no meio da mensagem, o Espírito Santo desceu.
Isso me ensina que não há avivamento sem palavra. Isso me ensina que não há avivamento sem oração. Hoje na América, em muitas igrejas, o tempo de pregação é de 8 minutos. O povo de Deus cansou de pregação. Mas Deus não vai mudar a sua fórmula de avivamento. Foi no meio de uma mensagem poderosa em 1727, na Nova Inglaterra, que o moço chamado Jonathan Edwards, gago, ele jejuou e orou por 2 semanas. Como ele era gago, então ele tinha que ler o sermão. De um lado está o seu sermão, do outro lado uma lamparina, e ele começa a pregar um sermão poderoso que muita gente não gosta hoje, de arrependimento. O título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregava e as pessoas caíam no chão com medo da terra se abrir e elas irem para o inferno. E isso foi chamado do primeiro grande despertamento espiritual na América. Em todos os avivamentos, em todos os momentos, a exposição da palavra teve primazia. O apóstolo Paulo diz, faça algo, e sabe como é que nós temos que pregar? Paulo diz assim, ó, com profunda convicção na verdade, ou seja, poder e verdade. Nós precisamos entender que os segredos de Deus, que o Senhor liberou a cada um de nós, não são somente segredos de Deus, estão reservados também para nós. Bom, eu acredito que todos devem estar cientes que devemos orar. Alguém me pergunta, mas pastor, quando a gente não está conseguindo orar, o que a gente faz? Eu respondo, vai lá e ora pela sua vida de oração. Sabe o que eu fazia? Vou te ensinar. Eu nunca fui sem orar. Aí eu orava 15, 20 minutos, 10 minutos. Então eu dobrava o joelho e orava. Em 15 minutos eu já tinha dito tudo que tinha que dizer. Um dia eu estou ali orando, depois que deu os 15, 20 minutos, hora que eu levantei, veio a voz do Espírito dizendo, fica mais 2 minutos. E eu peguei e fiquei mais 2 minutos orando. Quando eu fui levantar, veio a voz dizendo, fica mais 1 minuto. E eu fiquei mais 1 minuto. Veio de novo algo para orar, continuei orando, orei mais uns 10 minutos. Quando eu fui levantar, veio a voz de novo, mais 2. Gente, eu comecei a perceber uma coisa muito engraçada. O que é a vida de oração? O diabo é um sem-vergonha. Você está orando, vem o diabo e tira da sua mente tudo que você tem que orar. Vem o Espírito Santo e põe. Vem o diabo e tira. Vem o Espírito Santo e põe. O problema é que a gente dá tempo para o diabo e não dá tempo para o Espírito Santo. Todas as vezes, entenda, experimente ficar ali um pouquinho, você vai ver que a sua oração ainda tem muita coisa para ser orada. E isso funcionou. E tem funcionado. Mas eu nunca imaginei que o Senhor iria me tirar das orações do dia para as orações da madrugada. Quem aqui já orou na madrugada ou ora na madrugada? Levanta a mão. Abaixa a mão. Quem está num propósito de oração na madrugada já, hoje? Levanta a mão. Que bom. Deixa eu te falar uma coisa. Não pense você que orar de dia ou orar de madrugada, um é mais santo do que o outro. Nunca mais repita tal frase como de madrugada a fila é menor. Porque no Japão pode ser que seja maior. Esse não é um termo bíblico, mas o princípio da oração de madrugada é muito maior do que isso. Você não tem noção. Irmão, olha para mim. Você pode escolher a hora de falar com Deus. E Deus vai te ouvir do mesmo jeitinho que se você orasse 3 da manhã. Não tem horário mais santo, não tem oração mais santa e nem terra mais santa. Na realidade, em oração, toda a terra é santa. Na realidade, com as mãos estendidas, todo irmão é santo. Ou seja, não tem hora mais santa, não tem terra mais santa, não tem oração mais santa.
Isso eu entendi. Ora, se não tem horário mais santo, mais poderoso, por que eu vou fazer sacrifício por horário de madrugada então? Se Deus ouve do mesmo jeito. Aí foi a minha briga. A Bíblia nunca disse que orar de madrugada é mais poderoso do que orar de dia. Não podemos fazer disso uma teologia de horário mais santo do que outro, que isso não existe. Mas então, o que nos leva a orar na madrugada? Por que então devemos orar na madrugada? Presta atenção. Vou dizer uma vez. Você pode escolher a hora de falar com Deus. E Deus vai te ouvir. Você só não pode escolher a hora que Deus vai falar com você. Na hora que você for falar com Deus, você escolhe. Na hora que Ele for falar, Ele escolhe. Aí você vai perguntar: então Deus, quais eram os horários que Deus decidia falar na Bíblia? Só para você ter uma ideia, só no livro do profeta Jeremias tem 10 vezes a menção: começar de madrugada para orar. 10 vezes. Só no livro de Jó são 28 vezes. No Salmo eu até esqueci, são mais de 50. A Bíblia inteira faz referência a um tesouro, a um segredo escondido na madrugada. Antes de mencionar você, todos os avivalistas, não são alguns, irmãos, todos os avivalistas priorizavam a madrugada e exclusivamente um determinado horário. Wesley, a partir das 4, ganhou milhões de almas. George Whitefield, a partir das 4, ganhou milhões de almas. Charles Finney, a partir das 4, ganhou 6% de toda a América para Jesus. Eu estou falando 6. Esse era uma bomba. Charles Finney. Jonathan Edwards, David Brenner. David Brenner é o genro de Edwards, que morreu de tanto orar. Também oravam a partir das 4 da manhã. Robert Murray McCheyne, o avivalista escocês, orava a partir das 4 da manhã, e esse era radical. Ele dizia: nenhum pássaro canta antes de mim. Os homens eram terríveis. E você pode pensar, mas isso não é uma criancice? Criancice é ganhar 3 milhões de almas para Jesus. Aí você vai perguntar, por exemplo, o pastor Bon, que ganhou 35 milhões de almas na África. Leia, você vê a biografia dele. Ele orava das 4 às 8 da manhã, todos os dias. Billy Graham esteve lá na casa de Wesley e aprendeu o segredo da oração da madrugada. E ele disse: Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a Wesley. A primeira coisa ele escreve na sua biografia que Deus pediu a Billy Graham é o mesmo tempo de oração que Wesley tinha. William Seymour queria um avivamento sobrenatural na Rua Azusa. Aí o Espírito Santo vem até ele e fala assim: ó, para o tamanho do avivamento que você quer, orar só 3 horas é pouco. Você vai ter que mudar para 10 horas de oração e a partir da madrugada. Bom, foi 1,5 bilhão de vidas alcançadas ao todo no avivamento pentecostal da Rua Azusa. Aí você pode pensar assim: o que esses avivalistas tinham em comum? Meu querido irmão, não é coisa mística, vai por mim, não é coisa mística. Vou contar o testemunho de um amigo precioso lá em Goiânia. Ele conta esse testemunho e eu também vou contar. A igreja dele tem 3 anos e 10 mil membros. Ele se chama Mac Anderson. É Mac? Então, desde Londres, ele decidiu que viria para o Brasil e ele iria começar na madrugada. Ele desenvolveu uma cultura na sua igreja da madrugada. Bom, nós sabemos como está acontecendo. Eu vou afirmar a você que o grande segredo da madrugada está nisso aqui. Põe para mim, por gentileza, Jeremias 44:4. Projeta. Escute bem o que eu vou te dizer. Onde está o texto? Ali, ó. Lê em voz alta, vamos ler em voz alta todos, vai lá. Eu vos enviei. Dá uma pausa. Eu só estou com excelentes pregadores aqui.
dos melhores. Todos aqui são uma bênção, mas pregar olhando para ele aqui não dá certo não. É difícil, hein? Nós temos na Bíblia uma regra de máximas, você sabe disso. Quando você encontrar no texto uma máxima, significa o quê? Não tem margem para hermenêutica, para interpretação. Deus amou o mundo todo. É o mundo todo, alguns, poucos ou o quê? É todo. Então dá para fazer uma exegese desse texto? Não dá. Não dá para você dizer que esse mundo aí é o mundo dos salvos. É o mundo todo. E ali nós temos uma máxima poderosa que nós vamos encontrar em outros textos aqui um pouco, que é todos. O que você está lendo nesse texto? Todos. Não é alguns, não é poucos e nem é muitos. Deus desenvolveu uma rotina com seus servos. Falar somente. Agora lê em voz alta, vai lá. Olha só, essa é uma das 10 vezes que eu encontro no livro de Jeremias esse texto. Olha que coisa poderosa. Primeiro, e não é só esse texto, nós vamos examinar aqui, a maneira como Deus lidava, a maneira como Deus chamava. Muito mais importante do que falar na madrugada é ouvir a Deus. A madrugada foi feita para ouvir a Deus. A madrugada foi feita para desacelerar coração e mente. Coraçãozinho está madurinho para receber. A mente está vazia, não tem barulho, não tem zap, não tem Insta. Você está ali de joelhos. Quando você está diante de uma pessoa muito importante, quem fala primeiro? O problema, irmãos, é que nós somos viciados em falar. A maioria de nós não conseguimos ficar em silêncio para ouvir a Deus. Irmãos, deixe-me te falar uma coisa grave. Nós estamos diante de uma situação no Brasil que ou vivemos um avivamento ou teremos um sepultamento. E nós estamos nessa batalha por um avivamento. E aí eu vou te dizer, em tempo de guerra, soldado não dorme. Você sabe que quando Jesus usa o termo vigiar e orai, a palavra vigiar ali é falando das vigílias do soldado e também das vigílias de oração. A Bíblia contém 4 vigílias noturnas de oração. Das 18 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. Como é que eu descobri isso? Porque Jesus, por 4 vezes, a Bíblia afirma que ele orava na 4ª vigília. Então a Bíblia diz que ele vem andando sobre as águas depois de orar na 4ª vigília, que dá das 3 às 6. Outra vez a Bíblia afirma que ele se levantou, foi para um lugar deserto orar na 4ª vigília. Outra vez ele vem do deserto depois de orar na 4ª vigília. A Bíblia afirma que Jesus orava antes do café. A Bíblia afirma que ele orava na madrugada. Então orar para Jesus era mais importante que comer. Era mais importante que dormir. Eu não estou dizendo, olha, essa é a maneira da gente enganar você. Eu não estou dizendo que você vai orar sempre na madrugada, mas esse é um tempo de avivamento nascer. Irmão, sabia? O seu povo sabe quando você está cheio do Espírito. O seu povo sabe quando você vem de um turno na madrugada. O seu povo sabe quando você está cheio de Deus, meu irmão. É hora, irmão, eu fico vendo o pastor, qual série você está assistindo? E fica um indicando série para o outro. Tem nada de errado nisso. A verdade é que essa geração da Netflix, essa geração da Prime, essa geração de WhatsApp, Snapchat, Twitter e etc. só vai provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Outra coisa que eu aprendi na madrugada, não é sempre que Deus chama alguém na madrugada. Por isso ele é seus servos.
Lembra de Samuel? Perto das 6 da manhã. Pode falar, Senhor, que seu servo ouve. Mas você quer uma coisa mais terrível do que isso? Vou te dizer. Provérbios 8:17. Deus ama os que o procuram de madrugada. Eu amo os que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me encontram. Salmo 88:13 diz: mas eu, Senhor, clamo a ti, de madrugada minha alma chega à tua presença. Em Êxodo 24:4 diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Diz assim: e tendo-se levantado de madrugada, ergueu um altar. Quando é que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés? Quando é que Jacó segurou o anjo e o anjo não deixou subir? De madrugada. O maná descia na 4ª vigília. Quem dormia até tarde passava fome. Você quer mais? Jesus ressuscitou na 4ª vigília. 6 da manhã chegou as mulheres, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Você quer mais? A Bíblia afirma que as muralhas, Josué 6,15, as muralhas caíram na 4ª vigília. Você quer mais? Salmo 63, primeiro: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, porque minha alma tem sede de ti. A madrugada é para quem tem sede do Senhor. E tem mais, o texto também afirma, o texto anterior que nós lemos, é também para aqueles que o amam. É muito poderoso, meus irmãos. Gênesis 19:27 afirma que Abraão estava na presença do Senhor todos os dias, na madrugada. Em Mateus 14:25 mostra que Jesus orava na 4ª vigília. Olha aqui para mim. Diante de todos esses fatos que você ouviu, você já sabe que a madrugada é poderosa. É diferente. É sobrenatural. Orar já é algo sobrenatural. Orar produz avivamento pessoal. E pode produzir avivamento nacional também. Perguntaram a Moody qual é o segredo do avivamento. Ele disse: põe fogo no púlpito e as cadeiras vão incendiar. Ele está dizendo: o avivamento, antes de vir para a igreja, nasce do coração do seu pastor. Mas eu perguntei: Senhor, o que eu ganho orando de madrugada? Olha que pergunta indecente. Irmão, eu já descobri que Deus não gosta de pergunta. Toda vez que você faz pergunta, Ele responde fazendo outra pergunta. Jó fez uma pergunta, Deus respondeu com 70. E Jó disse: bem sei que tudo podes. Nenhum de teus planos podem ser frustrados. Ou seja, não deveria ter perguntado. Deus não gosta de responder pergunta, Ele quer que você confie. Mas eu fiquei 3 anos querendo saber os benefícios espirituais da oração da madrugada. Aí é claro que você tem que mudar rotinas, dormir cedo, por exemplo. Outra coisa que eu aprendi na madrugada: você tem que acordar 10 minutos antes de orar. Joga água, toma uma coisa e ora em voz alta para não dormir. Mas não ora em voz alta perto dos seus familiares que estão dormindo. Aí eu falei: Senhor, qual é o benefício espiritual da madrugada? Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu quero vibração agora, hein? O negócio aqui é poderoso. Isso aqui vai por tudo na vida. Porque esse texto que nós vamos ler, já deixa aí de stand-by, Jó 8, do 5 ao 7, só não põe ainda. Esse texto que nós vamos ler, gente, me respondeu por que os avivamentos são acelerados. Por que Evan Roberts ganhou 100 mil pessoas em seu país e o país tinha 100 mil habitantes? O menino a partir dos 16 anos. Por que Finney ganhou sozinho 6% nos seus avivamentos e indiretamente 66%? Isso é, através de quem trabalhava com ele. E hoje se estuda que a América ainda vive o capital do avivamento de Finney. Olha isso, 1840 alguma coisa. O capital religioso da América ainda é do avivamento de Finney. Por quê, gente?
Por que é tão avassalador um avivamento? Quem aqui quer um avivamento poderoso na sua obra, na sua vida, na sua igreja? Eu vou declarar hoje que aquilo que você levou 30 anos para colher, você vai colher em 3. Mas isso é possível, pastor? É possível. Lembra de Elias? Elias levanta e corre. Em época de avivamento, uma das coisas que nós vivemos é um verdadeiro aceleramento. Quando eu vejo o meu pastor correndo, eu falo para Elisandra, ele está debaixo das asas do Onipotente. Ele está voando, ele está acelerado. Deus acelera quando você está debaixo de um manto de avivamento. E é isso que é a resposta. Tem gente que está entendendo. E a resposta que nós temos para os grandes crescimentos e avivamentos. E aí você vai entender por que esses homens, Arthurzinho, por que esses homens não saíam da madrugada. A madrugada tem 3 coisas sobrenaturais. Primeiro, a madrugada é lugar de visitação. As visitações de Deus na Bíblia foram na... Segundo, se o Senhor visita, a madrugada é lugar de revelação. Irmão, eu escrevi 3.800 devocionais na madrugada. 3.800. Você vê aqui, ó. Pergunta para o pastor Luciano. Deus deu a ele está jejuando. E o jejum, ele é poderoso. Por exemplo, o jejum de 40 dias, ele é dado para alguém a quem Deus vai confiar muitas revelações. Jesus jejuou 40 dias e recebeu toda a graça. Moisés jejuou 40 dias e recebeu toda a lei. E aí, Deus começa a emanar revelação sobre aqueles que estão debaixo de um manto profético. É poderoso, sobrenatural. Agora entenda. Vamos ler o texto e você vai entender qual é o segredo de buscar ao Senhor na madrugada. Vamos lá. Jó capítulo 8, verso 5 em diante. Começa assim, ó. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, olha que coisa, certamente o Senhor despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Dá um pause. Bom, eu acho que aqui fica fácil entender dentro de uma comunidade do Verbo da Vida. Quem já leu E.W. Kenyon sabe o que eu vou dizer. Justiça quer dizer tudo. Cura, libertação, prosperidade, restauração e etc, e etc, etc. Tudo isso é justiça. Por isso que o Senhor Jesus é a nossa justiça. E o texto começa, ele tira assim, ó. A primeira coisa que vai acontecer quando me buscar de madrugada, eu vou restaurar sua justiça. Isso é o suficiente, mas ele não para por aí. Agora vem a promessa de avivamento poderoso na sua vida. Quer ver? Ó, continua. Eu quero ver quem quer. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Lê você agora. Mas o teu último estado crescerá ao extremo. Esse é o segredo da Coreia, gente. Esse é o segredo, porque Finney ganhou milhões, que Moody ganhou milhões, Wesley ganhou milhões. Eles tinham um lugar chamado revelação. Eles tinham um momento chamado visitação. Nós estamos diante de uma situação e todas as promessas, o pastor Larry profetizou sobre avivamento. Eu já vi muitos americanos profetizando que esse é o tempo do Brasil viver uma história de poder, uma história de avivamento, de seus filhos profetizarem, de crianças acordarem orando em línguas, de crianças sentadas na mesa no café orando em línguas. Meu Deus! Mas para isso, escute, irmão, nenhum avivamento vai nascer de olhos secos. Nós precisamos voltar. Até nosso cachorro tem um cantinho em casa, o Espírito Santo não tem. Nós precisamos
amar avivamento, eu lhe convido a fazer uma experiência. Meu filho uma vez me perguntou: pai, como é que o senhor não tem mágoa da avó? A minha mãe morreu tem 1 ano. Eu passei 35 anos orando na madrugada pela salvação da minha mãe. Ela tentou suicídio 3 vezes, abandonou os filhos. Ela foi estuprada, contou para o pai mandou embora. Eu passei 35 anos orando nas madrugadas por ela. E o meu filho falou: como é que o senhor não tem mágoa? Eu falei: filho, você não tem mágoa de quem você ora. Ou tem mágoa, ou ora. Experimente falar o nome da pessoa que te feriu em oração. Sai na hora mágoa. Diz que Jesus falou: ore pelos seus ofensores. Não é por causa deles, é por sua causa. E eu vou dizer uma coisa muito poderosa. A minha mãe foi professora de escola bíblica, foi professora de instituto. Qualquer coisa que eu fosse pregar para ela, em teoria, não servia. Ela tentou suicídio. A última vez foi diante dos nossos olhos. Estava eu, minha esposa, meu filho dentro do carro, a polícia na porta da casa e ela com uma arma na cabeça. Eu entrei muito rápido, segurei ela, a polícia entrou e pegou a arma e ela me socava e dizia: eu não aceito o seu amor. E eu orava todos os dias de madrugada. Oração e fé jamais foram desapontados. A vida de oração, gente, é um depósito. Você vai orando e depositando, orando e depositando. Uma hora o Senhor diz: agora vem e saca tudo. Você não pode desfalecer na oração, como disse Jesus. A minha mãe teve uma experiência muito profunda com Deus. Ela contou a história que ela teve uma visão de um homem que chegou na casa dela. E ela estava com uma corrente de aço enorme e um monstro que segurava a corrente. Então o monstro, toda vez que ela tentava correr, o monstro puxava a corrente. Então apareceu um homem para ela e disse: Margarete, eu posso quebrar as correntes. Eu quero. Ela disse. O homem disse: você só precisa fazer 3 coisas. Primeiro, você precisa procurar seus filhos e pedir perdão. Anos e anos. Segundo, precisa procurar seu ex-marido, perdoar e pedir perdão. Terceiro, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Ela disse: eu aceito. Diz que ele veio e quebrou as correntes. A primeira pessoa a receber o telefonema fui eu. Ela ligou: me perdoe. Ligou para cada filho: me perdoe. Ligou para todos: me perdoe. E quando deu, isso foi em outubro, em janeiro, eu estava em Portugal. Saí para o café da manhã com a minha família e veio a voz dentro da minha cabeça: sua mãe morre hoje. Eu olhei para minha esposa e falei assim: Deus acabou de me dizer que minha mãe vai morrer hoje. O que é isso, amor? Você está maluco? Eu falei: não, eu jamais diria um negócio assim. Você está doido? Eu falei: eu perdi a fome e subi. Quando deu 3 horas da tarde, ela estava morta. Literalmente Deus levou. Eu fiquei triste. Assim, agora que eu consigo ter relacionamento. Minha filha chorava: agora que eu virei amiga da vovó. Mas o Espírito Santo me deu uma palavra, Isaías 57, primeiro. Perece o justo, e não há quem considere que as pessoas boas são retiradas antes de cair. Irmão, volte para o lugar que o Senhor te chamou. A primeira coisa que eu aprendi sobre a oração foi dobrar o joelho e pedir um espírito de oração. Até você ter um espírito de oração, você vai ficar lutando com oração. Mas ore pedindo ao Senhor um espírito de oração. Esse é o grande espírito do avivamento. Eu quero orar em alguns minutinhos, liberando o espírito de oração sobre a sua vida. Fique em pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Senhor, aqui está teu povo, aqui está a sua igreja.
Eu sei que há muitos que perderam o compromisso da oração, que perderam o Senhor de vista. Eu sei que há muitos que te perderam de vista. Senhor Espírito Santo, olhe para nós. Nos chama para o lugar da oração e da intimidade, Senhor. Eu te imploro, Senhor, batiza-nos com o espírito de oração e de avivamento. Visita, Senhor, o seu povo. Visita, Senhor, a sua igreja. Nos traga, Senhor, revelação, um avivamento pessoal. Eu vou pedir que por 2 minutos se ore em línguas também, misture. Ore alto e forte. Vamos lá, vamos lá. Há um avivamento nascendo em muitos corações aqui agora. Eu vejo coisas acontecendo. Eu vejo dons sendo entregues aqui. Eu vejo gente aqui levantando paralíticos. Eu vejo gente aqui curando cegos. Mas também vejo avivamentos em muitas igrejas. Um aceleramento, um crescimento extremo que vem dos joelhos. Vamos lá, vamos lá. Essa é a igreja do Senhor, guerreira, militante, forte e poderosa. Lembre-se, teu último estado crescerá ao extremo. Oh, eu vejo línguas repartidas, línguas de fogo. Te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos tanto, Espírito Santo. Nossa alma anseia, nossa alma te deseja, nossa alma tem fome de ti. Leva-nos ao lugar da visitação e da revelação, Espírito Santo. Leva-nos ao lugar da revelação e da visitação, Espírito Santo. Ame o Espírito Santo agora. Ame, ame, ame. Ame, gaste um tempo amando Ele agora. Gaste um tempo amando o Espírito Santo. Oh, recanta labalabás, recanta labás. Oh, Espírito Santo, precioso Espírito Santo, nós amamos a tua presença. Levanta as mãos e ore em línguas. Oh, Espírito Santo, te amamos tanto, Espírito Santo. Aleluia. Dê um aplauso ao seu nome.